Olá pessoal, estamos aqui novamente com o Diálogo Liberal e hoje a nossa convidada é a candidata a vice-governadora do estado de São Paulo, ela, a maravilhosa Doris Alves. Doris, antes de tudo é uma honra enorme tê-la aqui conosco e gostaria que você já iniciasse contando um pouquinho da sua história. Oi Jess, para mim é um prazer estar aqui falando com seus ouvintes. Gente, eu sou Doris Alves, sou ex-guarda civil metropolitana da cidade de São Paulo e hoje estou como candidata a vice-governadora do estado de São Paulo, que para mim é um prazer, uma honra estar aqui falando com a Jess também. É um prazer para mim. Doris, para a gente já começar esse nosso bate-papo aqui entre nós duas, vamos lá. Liberalismo. Na prática, como que o liberalismo atuou na sua vida? Quando você começou a ter um interesse maior pela política e por uma política mais liberal e por quais razões? Jess, principalmente pela minha história de vida. Eu acho que falar de liberalismo é falar de liberdade. É você ter liberdade de ser o que você quiser e da forma que você quiser, respeitando, obviamente, as outras pessoas e aquilo que existe na sociedade. Então eu comecei a minha vida, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu consegui uma independência que faz com que eu tenha a liberdade de fazer aquilo que eu quiser e ter os pensamentos que eu quiser. Então para mim, ter essa independência é ser liberal. E viver isso sem medo, sem receio, para mim é ser liberal. Doris, uma outra questão dentro da sua perspectiva que eu estou muito interessada em saber é a segurança das mulheres. Como que você acha? Quais são medidas? Eu sei que você estuda segurança pública, cidades inteligentes. Então, alguns casos você pode mencionar para nós algo que acontece em outra localidade ou até mesmo uma política de sua sugestão para que as mulheres sintam-se mais seguras e também estejam mais seguras nas ruas? Uma das coisas que a gente conversou bastante a respeito disso, com relação à proteção das mulheres, é o uso da tecnologia para que nós possamos integrar dados independente de onde eles vêm dentro do mesmo... Nós estávamos falando de uma cidade, então vamos considerar a cidade de São Paulo. Quando a mulher está sofrendo qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, física, ou qualquer outro tipo de violência, normalmente ela procura um serviço público. Seja um serviço de psicologia, né, nas casas que a gente tem espalhado pela cidade, seja um serviço de saúde, porque de repente ela foi agredida, ou seja, a própria polícia. Mas normalmente o último lugar que ela procura é a polícia, é uma delegacia. Primeiro ela tenta resolver os problemas de uma outra forma. Sim. Então se ela vai para um serviço social, nós não temos os dados, a polícia não tem esses dados. E ela muitas vezes ainda não tomou a coragem de sair daquela agressão, ela não teve coragem ou ela não teve condições de sair daquela agressão. Suporte também. Ela não teve um suporte para sair daquela agressão. Se nós tivermos dados integrados e a segurança pública tiver acesso, se nós tivermos o mesmo canal de integração de dados, nós vamos saber que aquela pessoa que foi atendida no serviço público, seja ele qual for, ela teve uma questão de violência e você já pode começar a acompanhar essa pessoa antes mesmo dela procurar um serviço especificamente de segurança. É uma das formas que você tem de ajudar. Você mencionou brilhantemente a questão aí da tecnologia, né? A integração, que não é tão custosa, não é tão difícil, parece muito mais um problema da gestão do trabalho, da integração, do que algo custoso ao Estado, faria toda a diferença nesse caso. Em outros casos, como os crimes comuns, as situações aí de furtos, situações dos homicídios, eu entendo, pelo que eu tenho acompanhado até mesmo do programa de governo do Vinícius, que tudo é muito distante, né? Que não há uma base comum de dados, que não há uma tecnologia de suporte integral, que não há essa comunicação entre as várias forças. Você que fez parte da Guarda Municipal sabe bem disso. Então eu queria que você me desse aí uma visão no geral. O boletim único de ocorrência, a própria situação de integração de dados, outras tecnologias que você tem acompanhado que podem ser suporte para melhorarmos, modernizarmos a nossa segurança aqui no Estado. Eu tenho um professor que ele trabalha
no Núcleo de Estudos da Violência da USP, e eles estão construindo uma ferramenta que faz uma previsão futura. Se nada for mudado, por exemplo, eles conseguem, pegando os dados da violência, da criminalidade da cidade, colocando isso junto com os padrões da cidade, da forma que a sociedade vive em determinadas regiões, do tipo de habitação que existe naquela região, do tipo de crimes que acontecem naquela região, das informações que existem na internet a respeito daquela região. Eles estão criando uma ferramenta que faz como se fosse uma previsão futura. Se nenhuma política pública for implementada naquele local, que tipo de crime e qual a taxa de criminalidade pode acontecer futuramente naquela região. Então, são estudos interessantes. As pessoas que estudam verdadeiramente a violência e a criminalidade em São Paulo, elas estão focadas em tecnologias que possam ajudar a governar de forma mais segura, ou seja, a criação de políticas públicas que possam pensar preventivamente a questão da violência e da criminalidade na cidade, de São Paulo especificamente, que é o estudo dele, mas a gente pode pensar isso para o Estado como um todo, entendeu? Então eu acho que é mais ou menos nesse sentido que eu gostaria de ver a segurança de São Paulo ser tratada, de forma preventiva. É você ter equipamentos e ferramentas que você possa pensar aquilo que você precisa implementar para que não exista amanhã ou depois a violência. Eu falo sempre que quando você vai, por exemplo, para uma empresa, você tem ali uma plaquinha que diz que estamos há X dias sem acidente, não é isso? Sim. Então, eu gostaria que nós tivéssemos a possibilidade de, ao trabalhar a prevenção, nós pudéssemos falar, estamos há X dias sem acontecer um assalto na Avenida Paulista, estamos há X dias sem acontecer um furto em determinado local. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a prevenção. É olhar antes do crime acontecer. Depois que acontece, não adianta mais nada. Você já foi furtado, você já andou na Avenida Paulista, seu celular já foi embora, seu patrimônio já era. Você entendeu? Então, na realidade, é nós começarmos a pensar a segurança de forma preventiva. Eu imagino que para você, que é uma especialista que estuda o tema, deve ser extremamente assim, chato, que muitas vezes o único embate que temos, o único debate que temos sobre propostas são depois do crime. Depois do crime. Na realidade, o que as pessoas sempre acham legal mostrar é quantos assaltos aconteceram em determinadas áreas daquele distrito policial. Quantos bandidos eu peguei depois que ele foi assaltado? Para você importa? Importa, o bandido foi preso, mas e o seu celular? E a vida daquela pessoa que foi morta, que foi tirada, daquela pessoa que foi agredida? Será que isso, prender aquele bandido, vai adiantar? Será que aquele tempo que ele vai passar na carceragem vai te devolver algo que você perdeu? E ele vai ser verdadeiramente recuperado para voltar para a sociedade? Então, para mim, que estuda a violência dessa forma, eu continuo insistindo que a prevenção é o melhor caminho. E para trabalhar a prevenção, nós precisamos trabalhar a melhoria da tecnologia. Não é só câmera na roupa do policial. Isso é interessante, isso é importante, mas você melhorar a informação, a tecnologia, a inserção de dados no sistema para que você possa trabalhar preventivamente. Quando você insere dados no sistema, a partir desses dados inseridos no sistema é que você vai conseguir trabalhar a prevenção. E se esses dados não estiverem sendo inseridos da forma correta, você não vai conseguir fazer nenhuma previsão para você trabalhar a prevenção. Então, eu acho que o que está faltando é exatamente isso. A integração de dados. As pessoas precisam parar com vaidades de achar que manter os dados que são meus somente para mim é importante. Não é. Quando eu faço o compartilhamento de informações, sejam eles de que áreas forem, por exemplo, quando eu pego os dados do SUS e junto com os dados
da segurança pública, quando eu pego os dados da saúde junto com a segurança pública, quando eu pego os dados da educação e junto com a segurança pública, eu consigo fazer previsões efetivas para implementar políticas públicas que sejam verdadeiramente de prevenção e não de reação. A política de reação, nesse momento, ela é importante. Importantíssima, porque, né, a situação está crítica. Então, você precisa realmente de um impacto, uma força reativa que impacte de verdade o que está acontecendo nesse momento. Mas daqui para frente, a gente precisa começar a pensar na prevenção. As duas coisas precisam caminhar juntas. Melhorar a qualidade dos dados, melhorar a qualidade do sistema onde você insere os dados, para que você possa fazer previsões e criar políticas públicas preventivas. É isso que você falou sobre integração até mesmo com o SUS, é fundamental, né? Porque às vezes chega uma vítima de bala. É interessante para a polícia ter essa informação, averiguar o que houve. Muitas vezes esses sistemas, eles não se batem, eles não se comunicam. E aí a gente tem um novo problema. Mais uma vez, é uma gestão que não é tão cara, não é comprar 19 mil patrulhas, não é isso, não é comprar viatura. Mas às vezes é só fazer essa integração que alguns grupos podem não querer, até mesmo não ter esse interesse. E falando já sobre essa questão da integração, a integração das forças de segurança. Essa integração, como uma pessoa que fez parte da força de segurança, como que você vê, o que você acha que poderia melhorar? Qual é a forma de sistema mais eficiente que você poderia falar para nós aqui hoje? Jess, eu vou falar para você uma coisa. Quando a gente fala de integração, aí a gente fala de integração policial. Integração operacional. O cara que está lá na ponta, seja ele quem for, seja ele guarda civil metropolitano, guarda municipal de qualquer cidade, seja ele policial militar, policial civil, para ele, operacionalmente falando, essa integração já existe. Porque o cara que está lá na ponta, quando ele entra numa favela e vai trocar tiro com bandido, não interessa de onde que vai vir o apoio para ele. Se vai ser um cara com um colete escrito Polícia Civil nas costas, se vai ser um guarda civil metropolitano com uniforme azul, ou se vai ser um policial militar de roupa cinza. O importante é que o apoio chegue para ele naquele momento. Então, a gente falar de integração operacional, ela já existe. O que existe são vaidades de algumas pessoas que estão fazendo a gestão da segurança e que não permitem que essa integração seja realmente efetivada aqui em cima. É o topo o maior problema. O problema está na gestão da segurança. Então cada um tem os seus dados, né? A Polícia Militar tem os seus dados guardados que não compartilha com a Polícia Civil, a Polícia Civil tem seus dados guardados que não compartilha com a Polícia Militar, as guardas municipais não conseguem inserir nesse sistema e ficam capengando, porque na realidade a Prefeitura não investe numa qualidade de sistemas que podem ajudar as guardas municipais a ter condições de produzir dados efetivos. Isso seria tão simples se dentro do Estado de São Paulo nós pudéssemos ter um órgão que fosse integrador de todos esses dados, que tivesse uma gestão maior e que tivesse pessoas especializadas. Eu trabalhei na Guarda Civil Metropolitana durante 27 anos. Eu entendo de guarda, eu entendo de segurança urbana. Do meu lado, se eu tivesse ali para fazer essa gestão, teria que ter um especialista da Polícia Militar, teria que ter um especialista da Polícia Civil, teria que ter um especialista da Polícia Científica, um especialista da Polícia Penal, para que esses dados fossem integrados, o especialista da Defesa Civil. Então, na realidade, é essa integração que nós estamos falando. É um órgão integrador que tire a vaidade de todas essas pessoas e pegue todos esses dados e transforme em informações que sejam divididas com todos esses órgãos da segurança e que as pessoas tenham essa mesma informação para que aquele policial, seja ele de qual instituição for, que está lá na ponta, quando ele chegar no meio da favela para trocar tiro com bandido que vai para cima dele com arma pesada, ele tenha a possibilidade de saber minimamente onde ele está pisando. Por quê? Porque quem estava ali fazendo a gestão passou a informação correta para ele. E é isso que nós precisamos. Isso é fundamental, até porque o bandido não vai perguntar licença, qual polícia? Ah, não, então não vamos tirar.
Porque, sem dúvida nenhuma, aumenta a própria segurança de todos, né? Exatamente. Inclusive os agentes de segurança que se colocam em risco o tempo inteiro. Exato. Então, é triste que isso não ocorra, né? Até um pouco estranho. Eu acho que são absurdos que ainda acontecem por pura vaidade. Pura vaidade, porque eu acho que as pessoas ainda não tiveram... Eu acho que vaidade e algo muito maior, né? Não sei o que tem por trás de tudo isso, mas a gente precisa começar a pensar nisso de uma forma mais séria, né? Quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que ter mais seriedade nas políticas públicas de verdade. Eficiência Quando a gente fala e eficiência, eficácia. quando a gente começa a pensar que parar um pouquinho e pensar nesse cara que está lá na ponta, que é ele que vai sofrer as consequências daquilo que eu tomar a decisão quando eu estiver sentado atrás de uma mesa. E é esse o problema, né, Doris? Às vezes quem tá lá na cadeira hoje não pensa nisso, né? Só pensa como que a medida vai soar para ele, na burocracia que pode ou não acarretar. Então, tudo isso é bem problemático. Então, aí já vai um conselho da vice-governadora, candidata vice-governadora Doris Alves, pensar sempre na ponta, né? Quem de fato vive a medida, quem de fato sofre com a medida. Exatamente. Doris, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda na pauta da segurança pública, a cidade de São Paulo hoje vive um absurdo no que tange a situação da Cracolândia agora regionalizada, né? Se espalhou bastante, ampliou. Aí. Dentro dessa temática da questão das drogas, dos dependentes químicos, que são pessoas que precisam de um auxílio que vem muitas vezes também da saúde e vem também de forças de segurança nessas regiões. Como que você encara? Quais são as medidas que você propõe como especialista? O que você sugere a ser feito? Eu brinco, eu gosto de ouvir quando o Putin fala, né, que não existe bala de prata, e não existe mesmo. Acho que não existe ninguém que vai chegar ali e vai jogar uma fumacinha e vai resolver o problema da Cracolândia. Já tentaram. Mas não tem jeito. Ninguém consegue fazer isso. É óbvio que não existe nada, nenhuma fórmula milagrosa que vai resolver o problema da Cracolândia. Mas eu ainda consigo pensar, e já foi inclusive por mim desenhado alguma coisa nesse sentido, que é um policiamento em camadas. Ali não adianta você espalhar aquelas pessoas pela região central como um todo, como está acontecendo hoje, e deixando as demais pessoas correrem risco, o comércio sendo prejudicado, porque as pessoas estão todas espalhadas e você não consegue acessar de verdade as pessoas. A ideia inicial era que elas espalhadas seria mais fácil chegar o serviço de saúde até elas. Eu acho que isso pode ser que quem pensou nisso, eu não sei se já avaliou, se teve um resultado efetivo. O que a gente sabe é que causou um prejuízo tremendo na cidade como um todo, né? Principalmente para os comerciantes que moram na região e tudo mais. E eu falo do policiamento em camadas, porque a primeira coisa que você precisa fazer essas pessoas precisam estar concentradas em determinado local. A gente precisa fazer com que elas estejam concentradas em determinado local. Se vai ser na região central ou em algum lugar, eu não sei, mas elas precisam estar concentradas em determinado local. Porque a polícia militar e a polícia civil, que são polícias competentíssimas para fazer um cerco, precisa fazer com que a droga não chegue até elas. Os traficantes precisam ser coibidos de levar essa droga até o local. Todo mundo sabe de onde vem. Todo mundo sabe de onde vem. Todo mundo sabe quem está envolvido. Por que ainda continua chegando até essas pessoas a droga? Essa é a primeira camada. A gente precisa fazer com que a droga não chegue até ali. Trabalhar com inteligência, né? A Polícia Civil tem condições de investigar e saber de onde vem, como que chega, e fazer um cerco para que isso não aconteça. A segunda coisa é a proteção daquelas pessoas que circulam por aquele local. A gente precisa dessa segunda camada que façam uma proteção efetiva. As pessoas precisam circular. As pessoas usam trem, usam o metrô que está por ali. Então a gente precisa fazer com que tenha um policiamento efetivo para que as pessoas possam circular com liberdade, como você falou logo no início. A terceira coisa é você estar mais próximo daquelas pessoas, separar efetivamente cada uma delas. Tem pessoas que precisam de tratamento.
e precisam de tratamento porque não têm condições mesmo de responderem por si. O Estado é responsável por isso. Então essa pessoa precisa ser retirada de lá com a ajuda, obviamente, da Justiça, que precisa dar condições para que efetivamente essa pessoa seja retirada por uma avaliação médica e seja conduzida pelo Estado para um tratamento. Tem pessoas que precisam somente de um cuidado inicial e de um trabalho para que ela volte para a sociedade. Tem pessoas que precisam ser presas porque são traficantes. Então a gente precisa separar o que existe ali e colocar um serviço efetivo do Estado ali para funcionar. Essas pessoas espalhadas na cidade, eu pessoalmente não consigo visualizar como resultado efetivo para você resolver o problema da Cracolândia. A gente já teve algumas medidas que foram tomadas num dado momento onde elas estavam concentradas, mas obviamente que não teve ali uma atuação efetiva do Estado junto com a Prefeitura, uma briga, o Ministério Público dizendo que a Polícia Militar não podia atuar no local, aquelas ONGs que atuam na região, que levam vantagens muitas vezes naquilo que está acontecendo, na manutenção daquele espaço do jeito que fazendo denúncias por recortes simplesmente de fatos que acontecem, não do contexto integral. Então, assim, a gente precisa da união. Polícia, saúde, serviço social, Ministério Público, a justiça como um todo, entendeu? Acho que a gente precisa juntar esses órgãos para que realmente alguma coisa aconteça. Agora, deixar espalhado na cidade do jeito que está, a cidade como um todo, né? Não está só na região central. Se você for para os bairros aí, se você for na Avenida Teotônio Vilela, na Capela do Socorro, tem Cracolândia. Se você for Parelheiros, que não tinha nada, a Praça Central de Parelheiros, que é um marco histórico da cidade de São Paulo, ali não tem local, ali não teria efetivamente condições das pessoas ficarem ali, se aglomerarem em uma praça, porque não teria renda, né? As pessoas não dão. As pessoas ficam mais na região central. Sim. Porque elas têm de onde tirar. Né? Alguém dá o fluxo de pessoas. Parelheiros não era para ter isso. E se você for em Parelheiros hoje, na Praça Central de Parelheiros já tem um número de pessoas ali. Então elas se espalharam para a cidade como um todo. Isso é uma loucura. Como você encara essa situação dessa ampliação? Você acha que é só o poder público, a má gestão, ou um reflexo também da pandemia? Durante a pandemia as pessoas perderam emprego. Muita gente foi para a rua. Foi para a rua porque não tinha onde morar mesmo. Né? E aí algumas pessoas, e isso foram estudos feitos até pela cidade de São Paulo, pelo Serviço Social da cidade de São Paulo, ela se mistura. Então tem pessoas, por exemplo, que ela tem a sua casa. Ela tem sua casa lá no fundão da Zona Leste, ela tem a sua casa lá no fundão da Zona Sul, e ela deixa a sua casa no fundão da Zona Leste, fundão da Zona Sul, e vem acampa no centro da cidade, porque ali é onde ela consegue dinheiro para se manter. Então, tudo isso é porque a pessoa está desempregada, por exemplo. Ela não tem condições de se manter. Ela veio, em determinado momento, achou uma oportunidade de sobrevivência com arrecadação, porque você dá, porque eu dou, porque o outro dá. Então, ela começou a deixar a sua casa lá e começou a vir para o centro. Passou a ser o trabalho dela. O trabalho dela é se deslocar da casa dela, lá na região, no fundão, e vir para cá. Isso é um tipo de pessoas que moram no centro. Outro tipo de pessoa é aquela pessoa que está na dependência do álcool e outras drogas, por exemplo. Então, ela fica aqui porque ela não quer ir mesmo para outro lugar. Está viciada, ela não tem, muitas vezes, condições de responder por si só. E tem aquelas pessoas que, na realidade, ela não tem para onde ir mesmo. Ela não tem onde morar. Perdeu o emprego, perdeu casa, perdeu o aluguel e está ali, na região central. Eu acho que o governo tem que fazer alguma coisa. Alguma medida tem que ser tomada de urgência com relação a isso. Não é a medida populista que eu estou dizendo, mas é uma solução imediata daquele problema. Precisa separar essas pessoas. Separar essas pessoas e dar, baseada em evidências, aquilo que cada um dessas pessoas realmente precisa para sair dessa situação e começar uma vida novamente. É porque necessita, né? Muitas vezes a visão pode ser de todos têm esse problema. E é o que você está falando, não tem. Então fazer uma triagem é fundamental. Exatamente.
sobre essa situação do emprego, do desemprego, da renda, como que você vê que o Estado hoje pode auxiliar e contribuir para potencializar o ganho do cidadão, ajudar a aumentar a empregabilidade dentro da perspectiva do Estado de São Paulo? Uma das coisas que nós acabamos de falar, tem pessoas que não têm como sair dessa situação se não for uma renda dada pelo Estado. Ela não vai ter condições de sair de imediato. Então você precisa dar alguma coisa. E dar dinheiro é melhor do que qualquer outra coisa. Porque ela vai pegar aquele dinheiro e vai fazer com ele o que ela bem entende. É melhor do que dar uma cesta básica. É melhor do que você dar o dinheiro, porque com aquele dinheiro ela vai saber o que fazer com ele. Então, tem pessoas que naquele momento ela vai precisar disso, mas ela precisa sair dessa situação. A gente não pode fazer com que o Estado fique alimentando a vida inteira a pessoa sem dar para ela uma oportunidade de emprego. Então, quando nós falamos, por exemplo, na possibilidade de melhoria, criar ambientes de negócio, por exemplo, no estado de São Paulo, fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de empreender, mesmo lá no fundão da periferia, as pessoas que... Outro dia eu fui visitar um rapaz que tem um restaurante. Ele tem 2 funcionários, tá? O Gilson, lá no Jardim Clipe. Ele tem 2 funcionários. Tem um restaurantezinho, tem 2 funcionários. Se ele tivesse a possibilidade de melhorar a condição desse restaurante dele, ele poderia empregar mais pessoas ali que estão desempregadas no entorno dele, entendeu? Então, na realidade, eu acho que é exatamente isso. A gente precisa melhorar a condição das pessoas empreenderem mais, melhorar, facilitar para que as pessoas possam abrir os seus negócios com mais facilidade, gerar emprego para essas pessoas que estão desempregadas, para que elas saiam dessa situação. Mas a primeira coisa, obviamente, aquela pessoa que não tem o que comer, você precisa alimentar. Ninguém para em pé sem alimento. Então você precisa dar a condição para aquela pessoa e você precisa criar um ambiente para que ela possa realmente crescer e ter a dignidade de se sustentar. Eu acho que ninguém que esteja bem, né? Ela quer ser alimentada pelo Estado. Eu acho que ela precisa realmente ser alimentada pelo Estado até ter a dignidade de se autossustentar e de sustentar a sua família. Doris, já estamos quase perto do nosso finalzinho e eu queria que você resumisse para nós quais são as principais medidas, os caminhos que você acredita que são fundamentais para melhorar a segurança pública do Estado de São Paulo. Jess, uma delas é a melhoria da condição de trabalho dos nossos policiais. Isso é fundamental. Nós temos delegacias caindo aos pedaços aí no interior de São Paulo. Nós temos cidades do interior de São Paulo que tem 1, 2 viaturas da Polícia Militar, que tem que se deslocar em outra cidade para fazer um boletim de ocorrência. Então nós precisamos olhar com mais cuidado a condição de trabalho dos nossos profissionais de segurança. Isso é fundamental. Ampliar a patrulha rural, porque na realidade essas pessoas que estão no campo, elas precisam dessa segurança efetiva da Polícia Militar, rondando e atendendo com mais precisão. Então, um número maior de patrulhas rural seria bastante interessante para o Estado. A outra coisa é a melhoria da tecnologia, como eu já falei, isso é fundamental. A gente precisa melhorar a tecnologia, implementar câmeras, pegar câmeras como foi feito, por exemplo, na cidade de São Paulo, colocar nas demais cidades do interior de São Paulo a utilização de câmeras de particulares pelo Estado, criação de centros integrados de operações, colocando todo mundo no mesmo espaço, ampliação dos BAEPs. Nós temos hoje, acho que 15 BAEPs, ampliar esse número. Na gestão anterior, eles falaram que ia ampliar para 22, pararam no 15º. Vamos tentar aumentar esse número de policiais. Nós temos aí uma defasagem no quantitativo de policiais militares no estado de São Paulo, uma defasagem no quantitativo de policiais civis. Então, aumentar isso, tratar com prioridade aquilo que precisa ser tratado no estado de São Paulo. Tratar com prioridade a educação, a saúde, mas principalmente a segurança pública também. Pessoal, estamos caminhando para o encerramento. E agora, para finalizarmos, nada mais justo do que a Doris dar um conselho para vocês
Doris, eu vou pedir para que você fale com eles. Seu interesse pela política, seu desejo de entrar, como ele veio? E para aqueles que têm esse interesse, por que eles devem lutar para serem políticos, para fazerem a transformação dentro do setor público? Gente, 27 anos de Guarda Civil Metropolitano, mais 4 anos na Secretaria de Segurança Urbana e é difícil. Mudar alguma coisa é extremamente complicado. E a única forma que eu encontrei de pensar em mudar alguma coisa foi entrando para a política. Será que nós vamos conseguir mudar alguma coisa? Eu acredito nessa possibilidade de mudança e eu convido você a vir comigo. Vamos acreditar que é possível ser honesto, que é possível entrar para a política e ser honesto, entrar para a política e continuar sendo justo. Vamos tentar, vamos fazer a diferença. Ótimo, muitíssimo obrigada.